aí, Ruivers? Como estamos? Pra começar, eu sempre fui uma criança meio estranha. Eu sempre gostei dessas coisas. Eu sempre gostei do sobrenatural ou do... Na época que eu era criança, eu não sabia o que de fato era isso, mas eu sempre fui muito curiosa. Tipo assim, meu desenho preferido era Caça-Fantasmas, os Ghostbusters, Scooby-Doo. Sempre, tipo, caçando alguma coisa. Enfim, eu sempre amei isso. Muito, muito, muito. E aí eu fui crescendo e continuei. Eu lembro que eu era... Só que assim... eu não tinha noção das coisas. Eu não sabia do que eu tava falando. Por exemplo, um exemplo. Eu inocentemente ficava me enfiando no meio do mato. Eu não sei como minha mãe... É que ela não sabia também, né? Enfim, mas assim, de verdade, eu acho que eu tinha um anjo da guarda muito forte. Eu ficava me enfiando no meio do mato porque eu amava estar na floresta, eu não via perigo, entendeu? Eu sempre tive muito esse instinto de querer cuidar da natureza, mas assim, me comunicar com algo além. Não me perguntem o motivo, mas eu lembro que eu levava, tipo, Ana Maria, ou um bolinho, ou bolacha pra floresta e deixava lá. E aí no outro dia eu ia ver se alguém ou alguma coisa tinha comido. E tinha. E aí que talvez deu início a esse contato com alguma coisa que eu não sei o que era, que eu vou falar aqui. Então eu fazia isso, eu ia pro meio do mato, só que eu não brincava de coisas de terror, eu ficava indo no meio do mato com meus amigos, falando, vamos brincar aqui de Peter Pan, de, sabe, coisa bobinha, inocente, eu não ficava indo atrás de perigo dessas coisas, enfim. E aí eu lembro que eu tinha uma amiga, a Jade, um beijo pra Jade, ela era minha vizinha, mais nova do que eu, e aí a gente tava na rua conversando e... Coisa de criança, eu acho que eu tava escrevendo com giz no chão, assim, eu adorava brincar de giz, escrever. E era uma noite de verão, porque eu lembro que tava calor, e eu ficava muito na rua no verão até tarde, então é por isso que eu lembro. E aqui, tipo, a gente é um condomínio fechado, então eu tava na rua, tipo... É normal, é um condomínio, tipo, minúsculo. Então é muito normal as crianças ficarem na rua. Então eu tava ali sentada na rua com ela, no meio da rua, porque a minha rua é sem saída, desenhando no chão e tal. E eu lembro que a vizinha da frente tinha uma cachorra, ou cadela, que fala o correto, sei lá, enfim, uma fêmea. E que era uma boxer, aquela raça boxer branca. E eu lembro que fazia muito tempo que aquela... Eu não lembro, na verdade, o que aconteceu, mas eu lembro que a Blanca, o nome dela era Blanca. Minha memória é... Você entendeu? Vocês estão entendendo? Minha memória é boa, eu não sei o que houve. A Blanca tinha ido embora da casa. Enfim, eu não sei porquê, eu não sei se ela tava passando um tempo na casa de alguém, enfim. Só que eu e a Jade, a gente tava ali, e eu olhei pro portão lateral da casa. Os portões aqui... As casas são muito iguais. Os portões, geralmente, a maioria é vazada. Sabe? Que você consegue ver através do portão. Então tem as grades ali. Eu olhei e eu vi uma coisa em pé no corredor lateral da casa da vizinha da frente. Só que... o que era, Fernanda? Não era nada demais, porque eu olhei e falei... Sabe quando você nota que tem alguma coisa ali, mas aí você fala assim... É a Blanca. Tipo, é um vaso. Porque era uma coisa só, sabe? Colocada. Não tinha me chamado a atenção. Eu só vi que tinha alguma coisa ali. E aí o que acontece? Era uma penumbra. A luz do quintal dessa vizinha não estava acesa. Então era uma penumbra completa. Só tinha um pouco de luz por causa da lua. Que eu lembro que... Sabe aquele clarão que a lua ilumina bastante, assim? Pelo menos aqui, né, no interior, eu consigo ter essa noção. A lua iluminando bastante. Na cidade grande eu acho meio difícil, mas enfim.
E aí tinha um pouco de luz eu lembro, na área de serviço da casa. Então jogava só um pouquinho de luz assim nesse corredor. Eu lembro que eu tava brincando e olhei assim e falei, nossa, o que é aquilo, Jade? Aí a Jade olhou e as duas ficaram ali em silêncio olhando pra aquele negócio. Porque eu falei, a Blanca, porque eu adoro cachorro, adoro animal. Eu falei, a Blanca voltou. Só que eu vi que não se mexia. Eu falei, meu, é um vaso. É isso, gente. Criança tem tempo. A gente fica fuçando e olhando a vida dos outros e curioso. E é assim. Minha vida era essa. Aí, a época sem celular, né? Não tinha videogame, enfim. Essas coisas. Era ótimo. Era isso que a gente fazia, né? E aí a gente encontrava. Aí eu lembro que eu falei, ué, é a Blanca? Aí eu levantei e fui caminhando devagar pro portão da casa. E é aí que tudo fica esquisito na minha cabeça. E eu vou tentar falar com a Jade pra ver se ela lembra disso. Porque assim, eu tinha uma testemunha, sabe? Isso que é louco. Só que aí parece que fica meio esquisito na minha cabeça. Mas calma, que vai ter uma terceira testemunha. Que é aí que é foda. Aí que é... Puta merda. Eu não vou dormir hoje. Fui me aproximando. Falei, é a Blanca. Nossa, o que é isso? Não tá se mexendo, não é a Blanca. E aí eu vi que era uma coisa tipo de 1,5 metro. Só que eu falei, nem ferrando isso aqui é um vaso. É um vaso esquisitaço, assim. E eu comecei a ver que esse 1,5 metro tinha alguma coisa estranha. Porque a merda que aconteceu na hora que eu avancei mais um pouco pra ver, que eu tava chegando perto, eu tava cruzando a calçada, entrando no jardim dela pra tentar ver ali no portão o que era. Na hora que eu comecei a me aproximar mais daquele negócio, ele fez assim. Ameaçou pra frente, gente. Você entendeu? Vocês estão entendendo? Juro, eu juro. Eu vou pedir pra minha amiga essa mensagem. Aí a coisa fez assim. Aí me caguei. Dei uns bons passos pra trás. Falei, que merda é essa? E aí eu falei, Jade, tem alguma coisa ali no quintal dela. Tipo, Jade, sei lá, eu não lembro muito bem. Essa parte que se esmerdeia. Porque assim, eu queria muito falar pra vocês assim, não, era assim, assim, assado, mas parece que fez um... É surreal. O que eu lembro eu indo de novo ver pra ver se eu não tava ficando louca, porque o movimento foi muito sutil. Eu só lembro disso. Que foi, eu acho que 2 investidas. Fez assim. Aí eu me caguei, voltei pra trás. Aí depois eu falei, não, peraí. Calma. Porque eu tinha essa coisa de, tipo, eu era corajosa. Pra ser sincera, eu era corajosa. Não sei se hoje eu sou, não sei, talvez não, mas eu era corajosa. Aí eu cheguei, eu tinha uns 9 anos, acho que 9 anos. 9, 10 anos. Aí eu falei, não, pera, calma. Aí eu fui lá, de novo. Fui pra frente pra ver o que tinha ali no portão. Fui chegando perto. Aí esta merda deu realmente um passo pra frente, entendeu? Não é que, tipo, você fez um... Ah, foi o vento, sabe? Um negócio assim. Deu um passo pra frente do tipo, não vem. Sabe assim? Nisso... Aí nessa hora eu realmente gritei, caí pra trás, porque eu fiquei com muito medo. Falei, Jade, corre! Porque eu acho que ela tava atrás de mim vendo tudo isso. Eu não lembro de tava Jade nessa história, gente. Eu tava com o negócio na minha frente, como é que um beijo pra Jade. Eu saí correndo, a gente entrou pra dentro de casa, eu tranquei a porta e eu lembro. Por que isso acontece? Parece coisa de filme, mano. A minha casa tava vazia. Minha mãe tinha ido, sei lá, no mercado e tal. Meu pai tava trabalhando. Eu lembro que a gente tava sozinho. Eu falei, eu não acredito nisso. Tipo, 2 crianças aqui sozinhas, sabe? É assim, Stranger Things, total. E eu lembro que eu fiquei com muito medo. Eu não sei em que ponto, se foi no dia que eu contei pros meus pais, se não foi. Eu lembro que eu falei, Jade, você viu? Ela falou, vi. Eu falei, que é aquilo?
Falei pra vocês, né? Que ia ter ainda uma coisa a mais na história. Pois não. O que acontece? Eu fiquei pensando, acho que isso por muito tempo. Eu acho, porque eu não me recordo se eu fiquei com muito medo, eu não consegui dormir, não sei, mas eu fiquei pensando muito nisso. Mas o que eu lembro é que eu fui lá na guaritinha dos seguranças, de dia, óbvio, e falei, não, Jade, eu preciso descobrir o que foi isso. Porque assim, eu achei que poderia ser até um bicho. Eu tava tentando encontrar. Eu não era também de, tipo, acreditar em qualquer coisa. Aí fui lá no porteiro e falei, oi, eu lembro que na época ele era mó parça. Aí eu falei, fulano, que eu não lembro o nome dele. Olha, aconteceu uma coisa ontem à noite. Eu não sei se é uma coisa que tá acontecendo no condomínio, se é uma coisa que vocês estão vendo, se vocês estão sabendo. Mas eu achei que eu tinha visto um bicho meio esquisito. E eu fiquei com muito medo. Isso do jeito que criança de falar, né? Duvido que eu falei desse jeito, mas enfim. Só sei que eu comecei a falar pra ele, ele nem terminou. Ele falou assim, tinha 1,5 m? Gente. Porra. É que é um momento que, assim, quando alguém, uma terceira pessoa confirma um bagulho que você achou que você estava maluca, aí não tem jeito. Aí o negócio é real. O que eu tava esperando ele falar era, é uma criança. Eu tava torcendo pra ele falar, um orangotango. Mora em Cotia. Sabe assim? Sei lá, qualquer coisa. Mas ele falou, tem 1,5 m? Aí eu fiquei olhando pra ele e eu falei... Meu coração começou a acelerar, né? Aí eu falei, tinha. Aí ele falou, tinha uns olhos grandes? E eu achei que tinha. Tipo, eu não sei explicar pra vocês. Parecia que eu tinha visto, mas eu não lembro mais. Mas eu sei que eu falei pra ele, tinha. Aí ele falou assim, o pessoal que faz a ronda aqui de noite tem visto muito isso. Eu falei, que bacana. Que legal. É porque vocês trabalham aqui, vocês vão pra casa. Eu durmo aqui. Eu durmo neste local. Aí ele chegou. Aí eu falei, moço, o que é? Eu lembro disso, que ele falou assim, que ele disse que tinha um amigo dele que viu esse ser. E às vezes ele aparecia muito longe e às vezes muito perto. Aí eu falei, não é a Curupira isso, gente? Não tem um negócio meio assim da Curupira? Enfim, eu não sei. Aí eu falei pra ele, é estranho, porque apareceu pra mim e eu fiquei levando coisinha pra comer na floresta. Ele falou, não faça isso. Você tá atraindo esse bicho pra você. Eu falei, hoje, eu não acredito muito naquilo. Porque você concorda assim, dou Ana Maria pra um bicho, ele vai ficar puto comigo querer me ameaçar? Tudo bem que podia estar com medo, enfim. Não sei, gente. Aí eu falei, o que eu faço? Se eu ver esse bicho, o que eu faço? Aí ele falou, ora. E foi isso. Sério, ele falou, ora. Aí eu falei, ora? Aí ele, Pai Nosso. E sem brincadeira, foi nessa época que eu aprendi que essa era uma das orações mais poderosas do universo. E não é assim, porque ela é especial. Não, ela é muito bonita, óbvio que ela é muito bonita. Eu não sou católica, mas eu cresci numa igreja católica. Ela é muito bonita, mas você concorda que uma oração, quando ela é repetida por várias pessoas, aquelas palavras, aquela frequência daquele tipo de oração carrega uma força gigante. Gigante. Eu, pelo menos, acredito nisso. Então ele falou, cara, se aparecer pra você, ora Pai Nosso. Então eu tô espalhando a palavra. Não sabe o que fazer? Quer fazer, eu vou pegar um banho de sal grosso. Primeiro de tudo, reze um Pai Nosso. É isso que eu aprendi, tá? E é o que eu faço. Eu juro por tudo que é sagrado. Quando acontece alguma coisa que eu tô com medo, sei lá, eu oro um Pai Nosso, gente. Eu oro um Pai Nosso e juro, até me arrepia às vezes. E funciona. Combinado? Agora que eu pergunto pra vocês, eu não sei o que foi isso que eu vi. A única coisa explicável que vem na minha cabeça é um extraterrestre?
um intraterreno. Que eu não sei se vocês sabem, mas tem gente que fala que existem seres aí interdimensionais que vivem também dentro da Terra. Gente, se é isso ou não, o que eu sei é que eu não sei nada nesta caralha desse universo. Eu tô aqui... tem muito mais coisas que eu não sei do que eu sei. É só isso que eu posso te dizer. Mas eu lembro que eu vi algo muito esquisito. E não foi uma... não foi... Eu lembro que eu contei pra um amigo meu, que hoje ele é falecido, e não por causa disso, pelo amor de Deus, né? Eu lembro que eu contei isso tudo pra ele falou que viu esse bicho também. E assim, eu tava até com vontade, eu falei pra ele, vamos deixar alguma coisa, uma câmera, porque a casa dele ficava, a janela do quarto dele era de frente pra mata, assim, pra mata. Eu falei, vamos deixar uma câmera apontada pra mata. Sei lá, eu tinha essas loucuras, sabe, assim, eu não sei, eu sou uma cria da Bruxa de Blair. Vocês já assistiram Bruxa de Blair? Mas o filme original, não a sequência 2, 3, 4, 5, sei lá o que, a Bruxa de Blair. Eu sou uma cria de Bruxa de Blair, então eu falei, pra descobrir mistérios é só pegar uma câmera e um sonho. Então eu achava isso, sabe, mas eu lembro que ele veio na minha casa chorando, meia-noite, ele assim... bateu na porta e eu tive que acudir ele chorando, falando, Fernando, eu vi um treco estranho na mata, lá. E aí, óbvio que isso me deu mais pânico, mas ao mesmo tempo eu me sentia... Sabe a capitã do clube? Eu sentia que eu tinha descoberto um negócio, assim, eu falava... Não, pessoal, vai dar tudo certo. Eu sei o que eu tô fazendo, sabe? Eu acho que eu gostava de ter essa banca, assim, do tipo, não, isso aconteceu comigo primeiro, eu vou resolver esse negócio. Resolveu um cacete, eu não sei até hoje o que aconteceu. E eu vou perguntar pra Jade se ela lembra desse momento, porque é muito difícil quando você vê uma coisa inexplicável, mesmo com testemunhas. É muito difícil ficar só. Sabe, você se sente meio só com quem você compartilha as coisas. Então, nesse mês do Nandawin, que é meu Halloween, eu vou compartilhar com vocês algumas outras histórias. Eu acho que essa é a história mais estranha que eu passei. Tem umas outras histórias e tem uma que de fato foi física. Teve um acontecimento físico, tipo assim. Que aí eu falei, gente... Existe, tá? Se agora eu estava pensando assim, nossa, será que existem coisas de outro... Existe, ponto. Foi aquela vez que eu falei, é isso. Então, segue aqui, não deixa de curtir e ficar acompanhando, que eu vou contar mais histórias pra esse mês, porque é meu mês preferido do universo. E se você encontrou, teve algum caso também de encontrar uma criatura assim, ou não, ou outro caso... Comenta aqui que eu quero saber, essas coisas me interessam muito, porque eu acho, sinceramente, que tem muita coisa pra qual a gente deveria estar olhando, além do nosso dia a dia. Mas eu acho que, às vezes, a gente tem que expandir os nossos horizontes e entender que a gente não sabe nada. E é isso aí, tá tudo bem. Bom, tchau, até o próximo vídeo. Falou, Ruivers!